Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor, por favor. Bem, povo abençoado, novamente você vê muito claramente aqui o versículo 8 no livro de Isaías 53, nós estamos lendo antes de a gente cair. Ele diz assim: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Versículo 10, ele diz assim: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tinha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Muito, muito poderoso, povo abençoado. Eu quero usar isso, Isaías 53, esse contexto, para poder levar-los enquanto amor que isso é, com boas novas que o Senhor hoje apresentou, que muitas pessoas vão correr para o Senhor, que um grande avivamento vai explodir nesse país, e eu quero crer essencialmente que os outros países também que o Senhor me enviar vai também acontecer. Eu quero usar isso para poder guiá-los, que essas são notícias muito boas que o Senhor apresentou hoje. Porque você pode ver em Isaías 53, muito cuidadosamente e muito claramente, que os filhos e as filhas de Adão, os filhos e as filhas do caído Adão, quando o céu empacotou esse tremendo presente, um presente maravilhoso, e trouxe para o homem caído, de Isaías 53, você vê uma rejeição total, que os filhos e as filhas da queda, eles não podem detectar o tesouro dos céus. Então, isso vem, essa rejeição que eu acabei de ler em Isaías 53. Então, em outras palavras, você vê que o Senhor estava falando sobre uma geração que abandonou Deus. Nessa escritura aqui, ele essencialmente está falando de uma geração que abandonou o Deus Todo-Poderoso. E, no mesmo tempo, eles rejeitaram Yahweh. Então você vê que quando eles rejeitaram o Senhor, então não há nenhuma maneira que eles poderiam reconhecer agora o mensageiro do Senhor. Que você vê isso também, que está acontecendo durante esse tempo, mas porque eles rejeitaram o Deus Todo-Poderoso, abandonaram a Deus e rejeitaram Yahweh, então agora está se tornando isso difícil de se agarrar. O tesouro que Jesus trouxe, que é a salvação da graça, é isso que eu quero usar para poder guiá-los. Essa bênção que o Senhor apresentou na conversação, quando Ele me mostrou como finalmente muitas pessoas vão aceitar Jesus, porque Ele diz, em outras palavras, Ele está dizendo não é normal, não é normal, não é dessa maneira, mas moderno,
mais a economia é avançada, mais a economia está crescendo, mais quanto o mundo avança, mais eles rejeitam a Deus e Jesus. Então, essa bênção, esse frescor de vida que Deus está falando para a vida nessa terra, para essa terra, porque você vê de Isaías 53, primeiramente, como um plano de fundo, que o Senhor essencialmente está falando de uma geração que abandonou a Deus e rejeitou Yahweh, a voz de Yahweh, Deus e Yahweh. Então, como que eles podem receber o Messias? Se você vê os sistemas de valores na Terra que temos hoje, o mundo tem diferentes expectativas, eles têm diferentes construções e perspectivas de como que o mensageiro e o Messias vai ser, como vão ser. Então, Israel, ele vai ser um exemplo que você vai ver aqui em Isaías 53. Você vê que o Senhor, ele estava falando para Israel que o Messias está vindo. E, entretanto, Israel tinha a sua própria construção, sua formação, seu pensamento de como que o Messias deveria de parecer. Eu somente quero usar isso para vocês e depois eu vou trazer isso para a igreja, para que você possa entender a bênção das boas novas de hoje. Eu li onde o profeta Isaías está falando para as pessoas que abandonaram a Deus, rejeitaram a Deus, literalmente. Rejeitaram abertamente. Então, Isaías, ele está aparecendo e dizendo para eles, o Messias está vindo. Entretanto, na própria noção, na própria perspectiva, no próprio pensamento, eles já sabem como é que o Messias vai se parecer, como que o Messias deve se parecer e como que ele deve se parecer. Então, eles estão esperando o Messias naquele tempo de vir como um rei, mas na sua própria noção, a sua própria perspectiva de como que ele vai vir é como rei, é como a linhagem de Davi, então assim tem que vir também com um porte nessa circunstância como um rei Davi. O rei Davi era um rei que ele libertou Jerusalém e de todos os Edom, que você vê os sistemas que aconteciam lá. Davi, ele é um exemplo. Então, o Davi, o guerreiro Davi, então ele foi conhecido como poder, porte, colar. Eles sabiam que o Messias também ia vir daquele mesmo jeito. Eles queriam que eles viessem do mesmo jeito, com aquele poder, aquela estrutura. Então, você vê nessa contextualização, quando Isaías estava falando para eles que o Messias ia vir nessa forma. A sua profecia literalmente está dizendo, mas eles rejeitaram, fecharam seus ouvidos, eles se fizeram surdos, eles rejeitaram, eles fizeram-se surdos a essa profecia. Então, Isaías está levantando o fato de que vocês vão se desapontar, vocês vão estar com o coração partido, por se vocês estão pensando que o Messias vai vir naquela forma e naquela circunstância, naquele porte. Ele literalmente está dizendo para eles, não, vocês têm que despertar. Então, Isaías está apresentando aqui que quando o rei vier, o Messias vier, ele não vai ter uma aparência mundana. Mas ele não vai ser aquela pessoa que no mercado tem alguém que aparece uma opção óbvia que todo mundo vê. Não, de maneira nenhuma. Ele está dizendo, não vai ter aquela aparência. Aquele desejo. Não, e Isaías está apresentando que ele vai vir como um cordeiro. Então, agora vai ser difícil vocês perceberem ele. Então, eu vou descrever isso para vocês para poder guiá-los até a rejeição que Jesus foi levado até a cruz por aquela geração. E por que hoje a mensagem é uma boa nova, um frescor? Porque Isaías disse que ele viria como um cordeiro. Então, isso é sério? Como um cordeiro? Então, em outras palavras, as pessoas vão olhar para baixo para ele. Ou ele não vai ter esta hermosura, essa beleza, que vai atrair quando ele andar ali, as pessoas vão ser atraídas pela sua beleza. Mas é isso que Isaías está dizendo. Se você vê no livro de Salmos 27, se você abrir em Salmos 27,
4, eu estou usando isso daqui somente para contextualizar para vocês, para trazer uma perspectiva. As boas novas que vieram é uma brisa maravilhosa, um frescor, porque essa é a característica do Messias que eles rejeitaram. E nessa era, nessa geração, não há uma maior geração que rejeitou o Messias como essa. Então, enquanto eu estou usando o exemplo de Israel, agora eu vou cruzar e vou trazer para essa era como exemplo. Você vai ver as grandes notícias e boas novas que o Senhor falou hoje, que finalmente Ele vai abrir a porta dos seus corações e eles vão reconhecer o Messias de uma maneira massiva e vão correr para a igreja. Mas o Messias, desde o começo, Salmos 27:4 diz uma coisa: pedi ao Senhor e a procuro. Salmos capítulo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Então, essa beleza estava escondida. Esse desejo aqui, essa beleza, a beleza da glória do Senhor, dessa apresentação física, os filhos e as filhas da queda de Adão não podiam ver isso. A essa apresentação exterior, não podia ver a glória e a beleza da glória que estava escondida. E é por isso que você vê muito claramente, até agora, Samuel, quando ele vai, se você tem um livro, se você lê Samuel, ele entra na casa de Jessé e ele traz o filho mais bonito. O filho mais bonito da casa de Jessé, que era bem grande. Aí eles pensaram, esse aqui vai ser o rei mais bonito. Então o profeta do Senhor Samuel disse, não, esse não. Você não tem outro filho? Ele falou, não, esquece o outro, ele é muito pequeno, ele está lá cuidando das ovelhas, ele não tem nada para apresentar aquele. Ele falou, traga aquele. Aí trouxeram Davi, então ele ungiu e falou, esse daqui de quem que eu estou falando. Então, a beleza do Senhor, as coisas do Senhor estão escondidas nessa era. Então, para Israel começar, quando Isaías começou a apresentar o Messias, quando ele apresentou isso para eles, a primeira pergunta que é levantada, como então que essa descrição que está sendo dada agora, como que nós vamos esperar um rei desse jeito? Como isso é possível? Como que pode ser possível que nós estamos esperando por um rei, para que venha de uma porte militar e que venha ser um guerreiro, que venha destruir tudo e reunificar e ter poder, ter um porte, depois assim como foi com Davi. Então, como que essa descrição aqui está dizendo que nós vamos esperar esse Messias, o rei? Porque você vê muito claramente na profecia de Isaías, você vê que ele não tinha nenhuma beleza que nos atraía para ele. Significa que ele não tinha nenhuma aparência mundana. Em outras palavras, ele não tinha nenhuma coisa que chamava a atenção das pessoas quando estavam no mercado e olhava para ele, que atraía. Ele não tinha isso. E essa descrição nós vemos em Isaías 52:13. Ele diz que ele foi desfigurado. A escritura que nós lemos, desfigurado como forma humana. Então, é por isso que eu disse, quem creu na nossa mensagem, quem que crê em uma mensagem assim? Porque ele aparece de uma maneira humilde. Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Nazaré em uma manjedoura. Isso é incrível, onde os animais comem. Não foi no palácio do rei Davi, então isso é muito sério. Ele nasceu em uma manjedoura, aonde colocam comida para os animais comer. Como que eles poderiam crer? Os filhos e as filhas da queda não puderam pegar isso. O glorioso presente de Deus que foi envolvido para ele.
eles dos céus. O presente mais caro foi dado para eles, mas eles não puderam capturar. Por quê? Porque eles estavam com esse mundo, com o pensamento aqui. Eu só quero mostrar quão poderoso que foi, como que o Senhor diz. Finalmente vocês vão ver eu e vocês vão correr para a igreja com números grandes, massivos. Vai lotar. Por quê? Porque foi a característica do Messias que Isaías 53 fala, a profecia que falou que ele ia vir. Ele nasceu em uma manjedoura que era para animais. Então, como que ele estava esperando para que ele pudesse nascer no palácio de Davi? Ele não tinha nenhuma beleza, ele não era bonito, nada que o atraía as pessoas para ele. Mas você vê agora que quando Jesus começou a fazer o seu ministério público, até começou... foi ruim porque as pessoas pensaram que ele estava cometendo blasfêmia, até como ele começou agora a fazer os seus milagres, sinais e maravilhas. Quando ele começou, aí as pessoas começaram a temer, parar de temê-lo, falar, espera um momento, espera aí um minuto. Então, quando ele começou a fazer os milagres agora, então eles começaram agora a reconhecer que sim, esse homem veio de Deus, esse homem veio dos céus. Eles começaram a se reunir ao redor dele e isso foi o que atraiu agora eles. Está dizendo, você somente vem aqui porque você quer ver os milagres. Somente quando ele começou agora novamente a ensinar-los, aí as pessoas se perguntaram, são bons ensinamentos? Começaram a temê-lo novamente, os milagres, os sinais, as maravilhas. Então... ele participou dos festivais deles e ninguém ali na multidão falava, ele veio, ele está ali. Então você vai ver três coisas ali, o que o Senhor falou hoje. A grande dispensação de amor, a inclinação do amor de Deus que veio para a igreja no Quênia e as nações a quais levou. Você vai ver, número 1, rejeição. A tremenda rejeição que foi caracterizada aqui. Piorou. Então agora é uma geração de gay, fazem paradas gay, as pessoas rejeitam Jesus abertamente agora, mas você vai ver também o custo da salvação, para que agora você possa perceber o tesouro, a hora de ouro que o Senhor está te mostrando nessa manhã, nesse anúncio que foi dado, desse avivamento que vai vir, uma hora de ouro que veio para a igreja agora. Por quê? Porque essa rejeição e o custo da salvação que eu descrevi aqui em Isaías 53. Então, por 30 anos, Jesus foi para Jerusalém para poder participar dos festivais e ninguém falou, ele está ali, olha ele. Por quê? Porque ele não estava aparecendo para esse mundo físico, não. Então, ele começou muito difícil. Muito difícil para eles poder dizer, não, esse aqui é o Messias, aceitar a mensagem, reconhecer e aceitar que esse é o Messias. Por quê? Por causa da sua construção que já estava feita, a opinião já estava formada sobre quem seria o Messias. Então, é isso o que caracteriza a rejeição da salvação de Jesus. E é por isso que hoje, quando o Senhor anunciou que um histórico massivo avivamento está vindo para o Ministério de Arrependimento e Santidade no Quênia, que isso é muito um frescor, uma brisa, uma esperança para a igreja, porque agora é isso que caracteriza a recepção, como que as pessoas vão receber a salvação da graça. Então ele pagou um preço tão duro, tão pesado, foi desprezado por toda a humanidade, foi rejeitado por todos os homens. Ele pagou um alto preço nessa jornada. Até mesmo a um ponto, eu sei que eu mencionei, quando começou a fazer milagres, eles ficaram curiosos. Falaram, espera um momento. Não, então esse homem está fazendo milagres? O aleijado levantou? Uma pessoa cega? Essa a gente conhecia, era cega. Essa aqui era surda, nós sabemos. Então quando ele começou a fazer os milagres, então as pessoas começaram a se reunir ao redor dele, curioso. A curiosidade trouxe as pessoas. Então, é incrível, por quê? Porque até mesmo os milagres e as maravilhas
ele ainda foi rejeitado. Ainda eles rejeitaram o milagre ao ponto de que eles perderam isso. Então o Senhor está unindo isso com as notícias maravilhosas que veio nessa manhã, que o Senhor vai trazer um grande avivamento e uma grande unção, e também muita gente. E você vê também os ensinamentos, quando ele começou a ensinar, quando começou a fazer agora esses ensinamentos, e todas as pessoas vinham por curiosidade, falou, não, vamos lá ver. Então agora você vê que até os milagres, os sinais e as maravilhas, então é um tipo de, depois eles rejeitaram, para que vocês possam entender que esse é um tesouro que o Senhor falou hoje, para que as pessoas possam receber a mensagem, receber Jesus. Então abraçar, correr até o Senhor com números grandes, isso é muito sério, porque agora vai ser o momento da saída, o momento da saída. Eu simplesmente estou sublinhando a rejeição para que você possa ver o tesouro no que o Senhor falou hoje. Por quê? Porque até mesmo os ensinamentos, não os milagres que fez rejeitar-nos, mas até os ensinamentos. Em um tempo Jesus disse, quem quer entrar no reino dos céus deve comer a sua carne e beber o seu sangue. Oh, imagina, rejeitaram ele. Falaram, quem pode falar desse jeito? E quem pode falar uma mensagem assim? Então, eles também rejeitaram ele naquele tempo. Eles recusaram a mensagem do Senhor. Então, a caracterização, esse catalogar do Evangelho da Salvação, o Evangelho da Salvação de Cristo. Então agora essa saída de lá anunciando que ou as pessoas vão receber a Cristo, vão correr para o ministério de arrependimento e santidade em números grandes. Então vai ter um grande avivamento. Então é uma saída do Senhor. Eu estou usando o caso de Israel. Nessa era, você vê que há um sinônimo. É muito sinônimo para tudo que aconteceu lá, vai acontecer aqui, maior e pior. Em João 1, o livro de João, capítulo 1, versículo 11, ele diz o seguinte. João, capítulo 1, versículo 11. Se você ler comigo, povo abençoado, ele diz o seguinte. Ele disse, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Em outra tradução diz, veio para que era o seu, mas os seus não o receberam. Então esse é o tipo de rejeição que caracterizou o Evangelho. Em João 3, ele ainda diz a mesma coisa. João 3,12. Ele diz o seguinte, João 3,12. Ele diz, eu falei das coisas terrenas a vocês. Não creram? Como crerão se falar das coisas celestiais? Então, é isso que caracterizou essa geração. Eles não podem agora perceber quando Jesus está falando sobre as coisas celestiais, até mesmo as coisas terrenas, as perspectivas, as posições e os sistemas de valores nessa terra, eles não podem entender. Eles parecem que você é esquisito quando você se veste assim, quando você fala assim, você é esquisito. Aí quando o pregador fala que você tem que se arrepender todo o tempo e ser santo, é esquisito. Então é isso que está caracterizando Cristo, o Senhor. João 3,3, ele diz o seguinte. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que não nasçam de novo. Então, outra coisa. Então, eles têm que receber Ele. É por isso que essas notícias é tão poderosa que agora eles vão receber essa geração, literalmente, todos os homossexuais, eles vão correr até ele. Eles vão estar procurando onde está o altar, onde está o ministério de arrependimento e santidade, onde está a igreja do arrependimento e santidade. As outras igrejas acabaram, eles fizeram completo lá, durante muitos anos, rejeitaram, eles ficaram em casa, mas agora eles estão vindo, agora eles vão vir, aqueles que estão nas ruas, nos cantos, eles vão escutar as boas novas e vão falar, finalmente, o custo da salvação que Jesus colocou com a sua própria vida vai agora trazer a solução. Vai ter ganho, vai ter solução agora. Que finalmente vai ganhar, vai ser benefício esse custo.
Hebreus 5:11, ele diz o seguinte: quanto a isto temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então esse é o contexto da rejeição, a rejeição sem parar que caracterizou o Evangelho de Cristo. É tudo isso que foi colocado nessa era. Eles rejeitaram, pior agora. Rejeitaram, aí eles vão mudar de religião, vão para outra religião, e aqueles que são cristãos, eles rejeitaram, falou, e rejeitaram de várias maneiras também. Muito, muito sério, povo abençoado. E ele diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2, 14, novamente, ele diz o seguinte, versículo 14, ele diz assim, 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então você vê aqui que esse mundo é físico, eles têm as evidências físicas, você não pode falar para eles de fé porque eles querem ver. Somente agora quando o Senhor envia os seus profetas agora, então depois de um tempo, é quando agora eles vão ver essas maravilhas tremendas, mas não todos eles vieram. As boas novas que eles vão vir em números grandes, multidões, eles vai ser algo celebrado, tem que ser algo que tem que ser celebrado. Você vai ver em Jerusalém, a um ponto eles estão dizendo, abençoado é aquele que vem no nome do Senhor. Eles estavam celebrando ele, e depois no próximo momento falou, crucifica ele, crucifica ele. É isso que caracterizou o Evangelho e a salvação de Cristo. Então, para Deus dizer que eles estão vindo, então isso é uma coisa grande. Israel rejeitou ele. Isso é sério. Nos próximos 5 minutos nós vamos continuar. Eu quero entrar mais profundo agora. Obrigado.